Olá, Joana. Olá, Olívia. Então, Tudo estamos bem? aqui a partilhar as nossas experiências. Tudo bem contigo? Tudo bem contigo também? Também. Vamos lá? Vamos. Portanto, a primeira pergunta é quem é que nós somos e qual é o nosso papel nas nossas empresas? Queres começar tu? Ok, eu começo. Eu sou a Olívia, formei-me em Engenharia Biomédica na Universidade de Minho, especializei-me em Informática Médica. O que é que eu faço na Promptly? Estou responsável pelas áreas de produto e operações. Que engraçado que eu também tirei Engenharia Biomédica. Ah, a sério? Sim. Onde? Em Coimbra. Boa, Sim, boa. tirei Engenharia Biomédica, depois acabei por vir cá para o Porto, sempre me apaixonei para a área de investigação, então decidi fazer o doutoramento no INESCTEC, que pertence à iLove, Intelligent Lab on Fiber, e sou uma das fundadoras da empresa. A iLove é muito especial para mim porque é como fosse um fruto do meu trabalho, porque na altura fui a inventora da tecnologia que está por detrás no âmbito do meu doutoramento, que foi, no fundo, aplicar a fotónica, que é a aplicação da luz, e a inteligência artificial para a identificação de novos biomarcadores em fluidos fisiológicos. E neste momento também estou a trabalhar muito com a parte de desenvolvimento de produto, que é uma das coisas fundamentais agora. Certo. Estamos num crescimento também, provavelmente como a Promptly, tentar alavancar o produto, mas reconheço alguns dos desafios que provavelmente também tens, que é alinhar com os milestones em termos do modelo de negócio e também entregar valor aos nossos clientes. Sim, na verdade, o nosso principal objetivo é mesmo que o nosso produto esteja constantemente a entregar valor para o cliente e para o utilizador final. O nosso produto, o que faz na Promptly nós temos um produto de monitorização remota, de apoio aos pacientes, ou seja, neste caso, nós queremos centrar o paciente na equação da entrega de valor, na prestação de cuidados de saúde e através da monitoria continuar a mantê-los muito próximos das equipas clínicas, mantê-los muito mais próximos e seguros nesse sentido, dar-lhes ferramentas para tal e com os dados que vão sendo continuamente gerados pelos próprios pacientes e reportados pelos próprios pacientes, construímos por cima modelos preditivos e muitas vezes até prescritivos de forma a melhorar o cuidado já numa lógica de análise do resultado clínico. Portanto, ou seja, eu acho que se complementam, não é? Nas fases em que atuam no mercado e também na prestação do cuidado. Portanto, é um belo casamento também entre inteligência artificial, a coleção de dados e acredito também infraestrutura na cloud e IoT sim, e assim. Sim. A nossa infraestrutura é toda na cloud atualmente, o que no início foi um desafio na área da saúde, porque o ecossistema da saúde ainda se está a digitalizar e inovar nesse sentido, mas acho que cada vez mais agora, então nos últimos tempos principalmente tem sido o caminho de muitas das empresas. Nós temos precisamente os mesmos desafios, que é convencer os nossos stakeholders a utilizarem uma infraestrutura com base na cloud, mas acho que, no fundo, desde há cerca de 10, 15 anos que as plataformas de banking e em termos de acesso ao nosso home banking está a ser feito através de cloud, e se isso já é utilizado na banca, porque é que não poderá ser utilizado na saúde, não é? Engraçado que estás a dar um exemplo que eu costumo algumas vezes dar também. Um dos setores que mais enfrentou desafios exatamente nos últimos 15 anos e que no início foi um preconceito enorme relativamente à cloud foi o setor bancário e relativamente a sistemas centralizados e tudo mais. E passaram por uma fase de digitalização que a saúde está hoje a começar a encontrar esses desafios, não é? Ou a arrancar nesses desafios. Exatamente. Vamos para a segunda pergunta. Vamos ver. Então, em que se foca a nossa tecnologia e produto? Qual a nossa proposta de valor? Quem são os nossos clientes? Ok. Se bem que já tocámos um pouquinho em alguns pontos. Pronto, Quem são os vossos clientes? Portanto, como eu já expliquei mais ou menos, portanto, a nossa tecnologia é baseada na luz, na aplicação da luz e na inteligência artificial, de forma a digitalizar amostras de sangue e outro tipo de fluidos. Daí que os nossos clientes se focam em indústrias farmacêuticas, em hospitais e agora estamos a explorar também a indústria da biotecnologia. Portanto, a nossa proposta de valor é o facto da nossa plataforma
ser agnóstica, ou seja, com um único dispositivo nós conseguimos fazer o screening para diversos biomarcadores, ser rápido, low cost, e está disponível para todos e ser de fácil manuseamento. E estamos portanto, a agregar uma plataforma de armazenamento digital de dados enorme, de forma a que conseguimos ter modelos matemáticos que definem as doenças, baseados em metadados de pacientes e também nestas optical fingerprints, que são um scanning das amostras biológicas do paciente. Okay. Isto é um overview, acho que da pergunta, mas gostava muito de saber como é que os vossos clientes, já percebi que são, portanto, é B2C. Sim, nós neste momento temos um modelo B2B2C. Nós temos uma plataforma, um produto que é cross disease, ou seja, nós não focamos numa doença em específico. Com esta visão holística do paciente, nós abrangemos pacientes de vários segmentos, não é? Cohortes de pacientes, e um dos nossos grandes desafios é também o user engagement e toda a parte de como é que colocamos os pacientes, o que é que lhes damos de valor, não é? O que é que lhes damos de valor para eles terem o desejo de irem à plataforma, de usarem a plataforma, de se sentirem bem a usar a plataforma, a reportar os seus resultados, como é que se sentem, como é que têm evoluído de acordo com as suas condições clínicas. Quais são os nossos canais para chegar aos pacientes? É toda a indústria e todo o ecossistema que está envolvido na saúde, ou seja, passa pelos próprios prestadores que querem realmente monitorizar remotamente os seus pacientes, tê-los mais próximos, e isto também diminui indiretamente os custos de idas a urgências, de idas a consultas, porque os pacientes estão muito mais controlados, não é? Por outro lado, os dois grandes stakeholders que temos também à volta são, por seu lado, são os pagadores, não é? Hoje um pagador paga por volume, e todos estes modelos de financiamento em saúde acabam por ter agora um bocado a perspectiva do paciente, a qualidade e a evolução do paciente ao longo da condição clínica. Isto permite aos pagadores também começar a rever os seus modelos internos de financiamento aos próprios prestadores. E por último, no outro vértice, temos o MedTech. E vocês têm algumas áreas de foco em termos, por exemplo, de doenças ou use cases, por exemplo, nos vossos modelos preditivos? Sim, nós temos principalmente doenças crónicas e cardiometabólicas em foco, e temos depois outro segmento também mais específico a apoiar ali algumas doenças cirúrgicas, principalmente na área da ortopedia e oftalmologia. Oftalmologia foi onde começamos e é uma área muito específica, mas que tem muita evolução, até pela indústria farmacêutica também, e a área de ortopedia, mais a nível cirúrgico. Então, próxima pergunta. Quais os principais desafios de uma empresa que depende da recolha e tratamento de uma quantidade massiva de dados para entregar a sua proposta de valor? Eu acho que, acima de tudo, é estabelecer parcerias, não é? Porque para adquirirmos esses dados não são detidos primeiramente por nós, são detidos por stakeholders estratégicos, e acho que é necessário definir uma estratégia para perceber o que é importante lhes entregar para que eles nos facultem também dados. Isso, para mim, é a primeira linha de estratégia que se tem que pensar quando se tem que acumular uma quantidade massiva de dados. E, em segundo lugar, construir, no fundo, a plataforma de uma forma escalável e que cumpra com todos os compliances em termos regulatórios, de forma a traduzir confiança para quem vai utilizá-la, para armazenar todos os dados que vamos colecionar. Acho que os nossos desafios são exatamente os mesmos, não diria melhor, concordo contigo. As infraestruturas hoje têm que, por um lado, crescer já de uma forma que seja escalável, e sem dúvida que a cloud hoje em dia nos permite isso, por toda a parte de gestão de recursos e até de gestão de custos, não é? Aliada à gestão de recursos, que nos permite fazer um planeamento e uma estratégia para o crescimento da infraestrutura de forma muito mais escalável, rápida e eficaz.
e por outro lado toda a parte também de compliance e regulação, que hoje em dia uma cloud, empresas que providenciam esses serviços já têm 1001 certificações e estão salvaguardadas por todas essas regulações, que depois do nosso lado obviamente temos também que garantir que já nascemos à luz de regulamentações como por exemplo o RGPD e temos toda a parte também de estrutura e arquitetura que se coaduna a essas regulações, mas sim, sem dúvida eu concordo com esses 2 pontos, acho que são os 2 principais, também no meu caso. Sim. Ok. Olivia, a Promptly usa tecnologia para dar poder à comunidade de pacientes. Quando é que os profissionais de saúde vão deixar de ser necessários? Eu acho que nunca. Acho não, tenho a certeza. Eu acho que ferramentas como a da Promptly só vêm suportar e apoiar o trabalho dos profissionais de saúde, dando-lhes principalmente mais ferramentas de suporte à decisão, e nós vemos que uma plataforma como a nossa permite a um médico ser muito mais decisor e avaliador, ser muito mais apoiado em dados e em modelos que permitam extrair alguma informação útil desses dados e que lhes permitam tomar boas decisões. Por isso, acho que não vem de todo colocar o lugar dos profissionais de saúde em questão, vem sim torná-los muito mais potencialmente decisores. Até porque eu acho que os profissionais de saúde vão ser sempre necessários para estabelecer o ground truth, para os modelos serem treinados, senão nós não vamos ter ground truth para que a inteligência artificial possa ser utilizada e treinada e para depois ser capaz de ser utilizada em ambiente real. É verdade. Por isso vamos sempre depender deles e acho que concordo plenamente contigo. É verdade. E há outro ponto também importante aqui no meio, que é a confiança e a relação humana. A segurança em si, claro, que é uma das nossas necessidades básicas. Os pacientes sentem-se muito mais seguros a ter uma pessoa do outro lado, sabem que é uma pessoa. Os próprios resultados clínicos manifestam-se também nessa segurança. Joana, a iLove está distribuída entre o Porto e o Reino Unido. Assim vão variando entre francesinha e fish and chips? Sim, é mesmo isso. Sim, nós estamos distribuídos entre o Reino Unido e cá Portugal, ou seja, a equipa técnica está maioritariamente baseada cá em Portugal, mas temos, portanto, uma das nossas fundadoras está no Reino Unido e também temos os nossos business headquarters lá. E portanto, sim, isso acaba por ser muito valioso para nós porque a grande parte dos nossos clientes também estão no Reino Unido e estão a nível internacional, mas também temos acabamos por ter clientes e parceiros e utilizadores aqui em Portugal e acabamos por interagir com stakeholders de todo o mundo a nível europeu e fora da Europa, por isso acaba por ser, estamos distribuídos nesses 2 países, mas também estamos distribuídos por muitos outros mais. Então, como veem a evolução da vossa área tecnológica e da vossa indústria? Ora bem, isso é uma pergunta complicada. Eu acho que vai continuar um bocadinho com esta tendência de tentar adquirir cada vez mais dados e nos modelos preditivos e na inteligência artificial e etc. Muitas tecnologias, né, têm sido disponibilizadas, têm sido criadas, mas eu acho que o que está a bloquear um bocadinho a sua utilização massiva e utilização no mercado, utilização em escala, em massa, é conseguir perceber o que é que está por trás dessas plataformas e tecnologias, nomeadamente com a inteligência artificial. Por isso eu estou com esperança que se desenvolvam técnicas e métodos para conseguir explicar de forma fácil, de forma a transmitir confiança. Depois, paralelamente, eu teria também uma questão que acho que também, nós também já tocamos nela, mas penso que também será por aí a evolução da área tecnológica, que é a centralização do indivíduo na gestão e no ownership dos seus dados. Acho que as pessoas, e principalmente as gerações futuras, as nossas gerações já mais jovens,
estão mais aware da necessidade e do cuidado que têm que ter com os seus dados e da necessidade da boa gestão desses dados e não só, e do ownership sobre esses dados. Porque hoje é como tu dizes, há um estigma muito grande, é tudo uma black box, não sabe muito bem o que é que se passa. E acho que quando se trouxer o indivíduo para a centralização na gestão dos seus dados e no ownership e partilha com quem ele quer da responsabilidade e ele percebe o valor por essa partilha, acho que vai haver também mais transparência e a própria sociedade vai estar mais aware em relação à utilização, não é? Como é que os dados são utilizados, por quem e para quê? É não conhecer o que é desconhecido, não é? Eu acho que isso é Exatamente. que assusta as pessoas Exatamente. e por isso acabam por rejeitar. Olha, Joana, gostei muito de te conhecer. Foi um Igualmente, prazer. Olívia. Foi muito bom este bocadinho aqui contigo, a partilharmos ideias, experiências e mesmo a nossa visão para o futuro. Sim, e também foi muito bom para mim perceber que existe alguém e existem outras empresas que também têm os mesmos desafios, não é? Sim, sem dúvida. No final do dia acho que estamos em áreas um pouco complementares, paralelas, estamos a construir algo que traz valor para a sociedade e acho que no final do dia isso é o mais importante. Exatamente. Por isso, olha, parabéns pela tua experiência e pela I Love. Igualmente pela Promptly, acho que o produto que vocês estão a conceber, o facto de conseguir fazer monitorização longitudinal do paciente é de facto muito nobre. E lá está, se nós conseguirmos aliar este tipo de tecnologias de recolha de dados, de digitalização da informação do paciente, acho que vamos conseguir. Sem dúvida. Não tenho a certeza, não tenho dúvidas nenhumas que vocês também têm um caminho bastante promissor pela frente. A personalização de toda a parte de CROs, como falaste, e de targets e tudo mais. Acho que é exatamente por aí o caminho nessa área de concepção e desenvolvimento. Obrigada. Vamos trabalhar para isso.